Graça e paz, mas estamos aqui, juventude, mais um dia de culto jovem, né? Que estaríamos aqui reunidos, mas por conta dessa situação aí da pandemia, nós estamos impossibilitados de estarmos juntos fisicamente, mas a gente tem tido contato aí pela rede social e isso é muito bom saber que nós ultrapassamos a barreira desse local. Isso é muito importante. Eu acredito muito que isso é ser igreja. Ser igreja é estar aqui sim, é se reunir, mas também lá fora sermos um como somos aqui dentro. Esse é o nosso desafio. E eu estou muito feliz em estar aqui mais um dia compartilhando da palavra do Senhor com vocês. É muito bom nos alimentarmos dessa palavra que é maravilhosa e que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu não canso de dizer isso, porque quando a palavra de Deus ela nos dá esse sinal, ela está dizendo, quando tiver tudo escuro, você não estiver enxergando as coisas, saiba que a minha palavra é lâmpada para os seus pés, para que você caminhe melhor, para que você esteja andando e dando os passos conscientes. Isso é importante para a nossa vida. E eu quero começar aqui orando com vocês, pedindo a direção do nosso papai, para que ele possa de fato conduzir essa palavra, que seja o Espírito dele a conduzir essa palavra, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai maravilhoso, eu quero primeiramente glorificar o Teu nome, por tudo que o Senhor é, pela Tua glória e majestade. E também, Deus, pelo Senhor ter dividido isso conosco, Pai. O Senhor tem, meu Deus, nos mostrado a Tua glória e mais ainda, Pai, o Senhor tem nos inserido, Pai, nessa glória. Meu Deus, isso é muito maravilhoso, Pai. Nós que somos seres tão limitados e hoje nesse cenário estamos vendo que somos muito limitados. Um vírus tão pequeno, meu Deus, tem atrapalhado e mudado a nossa rotina toda. Mas o Senhor se importa conosco, Pai. E isso é maravilhoso e para nós suficiente. Muito obrigado. Conduz essa palavra, que seja o Teu Espírito Santo a falar aqui e a trazer tudo para a glória do Teu nome, Deus. Em nome de Jesus, nos alimenta, porque precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém? Amém. E bom, vamos lá. Eu trouxe um tema que eu estava pensando, uma vez eu já conversei até com o João Marcos sobre isso, sobre obesidade espiritual. Por que eu escolhi esse tema? A impressão que eu tenho quando a gente está nos cultos ou até na internet, nos comentários, né, que a gente passa lá para ver os comentários das mensagens e tudo, a impressão que eu tenho é essa, que está todo mundo ali assistindo uma mensagem procurando um erro, ou procurando algo que está fora do contexto, ou procurando algo que não, aquilo ali não foi isso que está querendo dizer. Eu acho que a gente está nesse clima, vamos dizer assim, de juízes, aqueles que estão ali para julgar o que o outro está falando. E aí você pode me perguntar, mas André, o que isso tem a ver com obesidade espiritual? Primeiro eu quero falar sobre obesidade. O que é obesidade? Uma vez eu estava ouvindo Douglas falar algo que eu achei bem interessante, até também sobre esse tema, em um dos vídeos dele, assim, quando você leva um cara obeso para comer, geralmente você vai pensar assim, poxa, você vai dar uma comida saborosa a ele, vai dar uma comida assim, por quê? Porque aquele cara, ele é expert em comida, então ele vai comer, tá muito bom, acho que está faltando um pouquinho de sal, acho que está faltando um pouquinho disso. Ele está ali para analisar as coisas, ele não está ali para desfrutar daquele ambiente, ele só está ali para comer e analisar. Só que no nosso meio nós temos que combater isso. Mas calma aí, vamos lá, nós vamos chegar até o combater.
A princípio, o que é obesidade? Fui lá pegar o que é obesidade em algumas definições. Obesidade, ela é caracterizada pelo excesso de peso, geralmente causado pelo sedentarismo e consumo exagerado de alimentos ricos em gordura e açúcar, o que gera diversos malefícios na vida da pessoa, como o desenvolvimento de doenças tipo diabetes, pressão alta, colesterol elevado, infarto ou artrose dos ossos. Então perceba, o que é obesidade? Obesidade é quando eu como demais alimentos que causam essas doenças, ou seja, que não são saudáveis, e eu não desgasto isso, porque o sedentarismo, que é sedentarismo, é aquela pessoa que come e não desgasta. Então, quando eu passo por esse processo de me alimentar e não desgastar, o que acontece? Eu sou sedentário e, por consequência, eu fico obeso, podendo causar todas essas doenças que eu já falei com vocês aqui. Então, perceba que nós precisamos nos alimentar, sim, mas também precisamos desgastar. Porque, não sei se você já viu, vou pegar só um exemplo para a gente ler a passagem, que eu achei bem interessante. Nessa pandemia, né, a gente está em casa, muita gente comendo demais, eu particularmente estou bastante redondinho, vamos dizer assim. Eu estava até conversando ali com o pastor, falando, quando eu voltar, eu já fui diagnosticado com gordura no fígado, eu estava no último exame, eu recebi um joinha, mas acho que dessa vez eu acho que eu vou, porque eu não tenho me exercitado. E uma coisa que eu percebi na minha vida e com o Júlio, rapaz, quando você está nessa vida sedentária, você não tem vontade de nada. Rapaz, vamos ali. Não, velho, deixa eu ficar aqui. Eu quero ficar deitado. A Júlia leva, vamos arrumar a casa, vamos deixar para depois e tudo. Então você não tem disposição. Quando você está sedentário, quando você está ali só se alimentando, sem desgastar aquilo, o que acontece? A gente vai ficando preguiçoso, as coisas vão ficando mais difíceis, a gente vai ficando mais intolerante, as coisas vão ficando piores em nossa vida. Por quê? E perceba que é só um ato. Comer. E não desgastar. Então perceba o que eu estou querendo trazer para vocês. Quando você se alimenta e não desgasta, você fica doente. E por que eu estou trazendo isso? Fazendo uma alusão aqui à palavra de Deus. Vamos ver o que Tiago fala. Tiago fala de várias coisas da língua. Mas Tiago fala uma coisa que eu acho interessante. No meu subtópico aqui está assim: a prática da palavra de Deus. Tiago, no capítulo 1, o versículo 19 até o 22. Vamos só até aqui, 19 até o 22. Ele vai dizer assim, Vocês sabem que estas coisas, meus amados irmãos, vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Olha que coisa interessante. E mais na frente você vai ver o que ele vai dizer. O que que Tiago está falando? Não, meus irmãos, não sejam só ouvintes da palavra, mas praticantes. Porque se você for isso, vocês vão ser enganadores de vocês mesmos. Quando você se alimenta, você tem uma sensação de prazer momentânea. Quando você come uma pizza
que ela é gostosa, que ela é maravilhosa, e você está ali e você tem aquela sensação de prazer momentâneo, mas o que aquilo gera em você, não desgastado. Por que eu estou falando isso? Eu peguei até um exemplo, né? Vocês estão na internet aí, vocês podem até procurar depois a dieta de Michael Phelps. Ele fazia, eu vi até um comentário acho que um nutricionista, ele falou que se uma pessoa normal fizer aquela dieta por uma semana, morre. Ele se alimentava de bacon, de hambúrguer, de um monte de coisa. E aí depois daquilo ali ele ia nadar. Por quê? Ele comia e desgastava, porque aquilo ali fazia com que ele tivesse mais energia para que ele, na hora que ele fosse para a natação, ele tivesse ali um desempenho melhor. Então, mas o que ele fez? Ele comia para gerar energia, ou seja, ele desgastava logo em seguida, porque ele precisava de energia. Então o que Tiago está falando? Tiago está falando de que nós precisamos nos alimentar, porque a palavra ela é o alimento para a nossa alma. Nós precisamos nos alimentar, mas não só isso, nós precisamos praticar. E veja, eu quero aqui, antes de passar em como combater a obesidade, eu quero só mais um pouquinho para frente, se você pular para o capítulo 2 de Tiago, no versículo 14, olha o que ele vai dizer. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Olha o que Tiago está falando. Ele está dizendo, meu irmão, não adianta. A gente sabe que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, esse é um alimento, é o que você recebe, a palavra de Deus. Beleza, recebeu e agora pratica. Agora desgasta. E interessante, quando você faz isso volta em energia para você. Lembra do exemplo de Michael Phelps? Isso volta em ânimo. Por quê? Porque você cumpriu o propósito da palavra. Eu sempre gosto disso de Neil, ele sempre cita isso, que bênção não é aquilo que eu recebo, mas a bênção ela é completa em mim quando ela passa por mim. Ou seja, quando eu abençoo alguém, eu sou um abençoado. Então a gente precisa entender esse princípio. Esse princípio bíblico é importantíssimo para a nossa vida, para que a gente não fique somente como ouvintes e não praticantes. Isso é muito importante. E agora eu quero trazer com vocês aqui 3 pontos que a gente pode combater essa obesidade, não ficarmos assim obesos. Vamos lá. Quando eu mesmo estava com quase, eu acho que eu já estou com 90 quilos, eu fiquei meio preocupado, porque também você fica desanimado, aquela coisa toda, e eu fui no nutrólogo. E aí a primeira coisa que ele fez, eu achei bem interessante, foi, ele disse assim, qual é a sua rotina de alimentação? O que você come? Aí eu falei a ele, como isso, como aquilo, beleza. Ele disse, beleza, anotou tudo, me pesou, fez todo aquele processo todo. E aí eu achei muito interessante a didática dele, que ele me mostrou o que é que aqueles alimentos geravam em mim. Porque eu não sabia, por exemplo, não me se todo dia eu comesse cuscuz. Eu não sabia que aqui o cuscuz gera açúcar e açúcar é ruim, ou seja, e o açúcar para mim não é bom. Açúcar é demais. Estou falando aqui que cuscuz é ruim, pelo amor de Deus. Mas entenda, eu não sabia que eu precisava balancear aquilo. Então, o meu primeiro tópico aqui é assim, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir alimentos gordurosos e calóricos por alimentos saudáveis. Eu gostei desse tópico aqui da dieta que ele me passou. Por quê?
Porque nessa época que a gente está vivendo, de estar em casa e nos alimentar da internet, a internet ela produz inúmeras coisas. E saiba que tudo que entra é alimento. Tudo que os seus olhos captam, tudo que os seus ouvidos captam, isso entra e gera informação para a gente e vai nos formando. Então nós precisamos saber o que eu estou olhando, o que eu estou escutando. Por quê? Porque essas coisas produzem algo em mim. Essas coisas me alimentam. Então perceba, a gente precisa, esse primeiro aqui, saber o que eu estou consumindo. E se eu estou consumindo alimentos gordurosos, calóricos, ou seja, alimentos que não fazem bem para o meu corpo, eu preciso eliminar eles. Se eu não eliminar todos, eu preciso fazer uma dieta balanceada. Foi como ele disse assim, não corte de vez não. Vou botar aqui uma coisinha, vou fazer o dia da merda lá, e todo dia, sei lá, que você vai ir para fazer tudo que você pode, mas, ou na verdade, tudo que você não pode. Então, o primeiro tópico aqui é: substitua os alimentos gordurosos e calóricos por alimentos saudáveis. E aí você precisa, eu até botei aqui para não esquecer, aprenda, isso aqui é conhecimento. Isso aqui está ligado com aquilo que você vai em busca. Por quê? Porque você vai procurar melhores alimentos para que te tragam mais saúde. Então a gente precisa conhecer. Então aqui esse primeiro tópico, fazendo alusão com a palavra, está no alimento, naquilo que você seleciona para que você coloque para dentro, certo? E a segunda coisa que eu achei interessante, ele botou: coma a cada 3 ou 4 horas. Outra coisa que eu achei bem interessante: coma. Não precisa ser radical. Você não vai precisar cortar tudo, você não vai precisar tirar tudo. Você vai precisar se alimentar, mas se alimentar bem. E uma coisa que a gente precisa entender: os outros conteúdos são importantes também, mas a gente precisa saber o que de fato importa para a gente. Isso eu vou consumir mais. Por quê? Porque isso me traz benefício. E as outras coisas são secundárias. Entendeu? Então a gente precisa saber disso. E agora eu vou para o terceiro ponto, para a gente já estar caminhando para o final. Inserir atividade física na sua rotina. E aqui eu quero, a gente vai gastar um pouquinho de tempo aqui, nesse terceiro tópico. Inserir a atividade física na sua rotina. Aqui eu acredito que é onde a gente enfrenta mais dificuldades. Por quê? Porque nós já estamos acostumados com aquela rotina de vir ao culto, por exemplo, e ficar somente olhando, avaliando e dando nota às coisas. E quando ele está falando de inserir a atividade física, ele está falando de você se movimentar. Ele está falando aonde você sai da cadeira e passa para a prática. E geralmente, quem está obeso, quem está sem ânimo, quando você chama, às vezes lá em casa a gente tem vai correr? Meu Deus do céu. Até você sabe que você tem que fazer, mas você não tem ânimo para fazer. Nesse momento aqui, você precisa de força de vontade. Para quê? Para pôr em prática aquilo que o Senhor mandou. E também para que você dê esse primeiro passo. É algo importante para você. Porque às vezes a gente coloca como se o Senhor mandou, como muita a questão da obrigação. Não, entenda que isso é bom para você. E por que você faz? Você faz porque você entendeu. E no início você até não vai ter força, não vai querer. Dentro de você não quer, mas você vai se colocar para fazer. E a gente, nos jovens aqui, na questão da leitura, a gente usou uma frase:
faça por... Puxa, esqueci agora. Faça por obrigação até que se torne um prazer. Ou seja, essa frase eu vou explicar. Você vai fazer a princípio não porque com alegria. A princípio vai trazer um pesar, mas aquilo você vai fazendo e você vai vendo que é legal. Eu mesmo não gostava de academia. Não gostava mesmo. Mas eu fui. E aí eu comecei, aquela coisa. Fui um dia, voltei quebrado, todo acabado. Mas aí no outro dia eu disse, não, vou de novo. E aí fui. Aí quando você vai vendo que aquilo vai fazendo bem, nossa, eu acordei melhor. Nossa, agora eu estou com mais disposição. Isso vai acontecendo. Isso você vai percebendo, nossa, que coisa boa. Então aquilo na sua mente vai começando a se tornar prazer. Aquela obrigação que tinha no início já não é mais, já não tem mais, e agora é um prazer. Você agora vai, quando você chega no trabalho, você vai falar, não, vou para a academia. E você vai feliz. E lá no início, que nada, vou para a academia. Tem que ir, né? Tem que ir. Perceba que às vezes acontece isso com a gente na igreja. Vai dormir para o culto? Tem que ir, né? A gente está perdendo o prazer. A gente está aqui como obesos. A gente está sem prazer nas coisas. A gente está sem prazer, sabe por quê? Porque nós não estamos praticando a palavra de Deus. Nós não estamos... Veja o que Tiago estava falando aqui. Ele diz assim, meu irmão, se um irmão ou irmã estiver com falta de roupa e necessitado de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz... Trata-se de aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? O que Tiago está querendo alertar? A gente precisa praticar. E que prática é essa? É ajudar o outro. É o amor ao próximo. É a convivência. O relacionamento. Lembra da mensagem passada? O relacionamento. Isso precisa acontecer em nossa vida. E urgente, eu trago esse alerta para a juventude. Não se tornem jovens que estão ali somente para contar dele. Eu coloquei em prática algo que eu ouvi. Nunca critique algo sem que antes você tenha pelo menos uma solução para dar aquilo. Porque senão fica uma crítica vazia. Pense. Se você não está gostando de algo, eu vou até falar do ambiente de igreja. Se você não está gostando de algo no ministério, ou se você não está gostando de algo no seu trabalho, ou se você não está gostando de algo, pense naquilo. Poxa, eu não estou gostando disso, mas isso poderia ser feito assim. Isso seria melhor se fosse assim. A gente precisa ser mais útil. E não somente para criticar. As redes sociais têm tornado a gente muito crítico. Isso é ruim. Nós precisamos estar praticantes da palavra. Essa é a mensagem que eu tenho para trazer aqui hoje. Que nós possamos dar esse primeiro passo. E saiba, esse primeiro passo ele é muito difícil. Até porque, se a gente falando aqui de espiritualidade, a gente tem um adversário. Satanás sabe disso. Ele sabe que depois que você der o primeiro passo, depois que você passar para o prazer, ninguém te segura mais. A gente tem uns exemplos aqui do seu José Mauro aí, que já um senhor de idade começou a se redescobrir na corrida. Ele correu uma, correu duas, e hoje ele passa aí correndo, que chega quando eu vejo o seu José Mauro correndo, chega eu fico cansado. Mas por quê? Porque ele se descobriu. E quando a pessoa se descobre, ninguém segura mais ela, acabou. Já era. Então, Satanás sabe disso. E ele vai me encher de coisas. A palavra diz que o mundo jaz no maligno e a gente precisa entender isso, que são os princípios, que é o governo desse mundo jaz no maligno. Então, o mundo vai lhe enchendo de conteúdos lixo para quê?
para que você continue obeso, para que você continue nessa rotina de quem não tem vontade, de quem só está ali para criticar os outros, quem só está ali para trazer coisas que vai denegrir os outros. Então, na realidade, o que é que a gente precisa? A gente precisa nos alimentar bem, mas também a gente precisa desgastar. A gente precisa desgastar para gerar energia e para que a gente sinta bem também. E assim nós vamos cumprir, de fato, esse chamado de Cristo para nós. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês e que essa palavra de fato possa gerar em nós vida. Eu peço a Deus que Ele possa ministrar ao seu coração tudo aquilo que eu não consegui expressar com as minhas palavras, e que seja o Espírito Santo a clarear todas as ideias aí da sua mente, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, hoje para todos sempre. Amém. Glória a Deus.